Aos 96 anos, o silêncio tem um sabor diferente. Não é o silêncio vazio da solidão, nem o silêncio pesado da tristeza. É um silêncio que chega com a leveza de quem já não precisa mais provar nada para ninguém. A vida vai ficando mais estreita em espaço e mais larga em profundidade. E é nessa largura toda, nesse fundo quieto, que as coisas verdadeiras finalmente conseguem ser ouvidas. Meu nome é Teresa. Tenho 96 anos. E o que eu tenho para dizer hoje não é sobre o quanto eu vivi. É sobre o quanto eu quase deixei passar sem perceber. Durante décadas, eu vivi num lugar que não existe. Eu vivia no depois. Depois que os filhos crescessem, depois que o dinheiro aparecesse, depois que a vida desse uma trégua. Eu adiei tanto a minha própria felicidade que ela foi aprendendo a me esperar sentada e cansou de esperar. O problema do depois é que ele sempre tem mais um depois dentro dele. Você atravessa uma dificuldade e, em vez de respirar fundo e reconhecer o que passou, já está mirando o próximo obstáculo. A vida vira uma corrida sem linha de chegada. E você corre, corre, corre. E quando para, não sabe mais por que estava correndo. Eu só entendi isso quando o meu corpo começou a me dizer que não tinha mais pressa, que o depois tinha acabado e que só existia o agora. Passei muitos anos tentando ser a mulher que todos esperavam que eu fosse. A mãe que nunca reclamava. A esposa que segurava as pontas. A filha que não dava trabalho. A vizinha que estava sempre disponível. E em toda essa performance de ser o que os outros precisavam, fui perdendo o fio da meada de quem eu era de verdade. Não havia maldade nisso. Havia medo. Medo de decepcionar. Medo de ser difícil demais, exigente demais, inconveniente demais. Então eu encolhia. Me tornei especialista em ocupar menos espaço do que merecia. Mas ninguém te avisa que encolher tem um custo. Que cada vez que você engole uma vontade, uma opinião, uma necessidade sua, alguma coisa dentro de você vai ficando mais fina, mais silenciosa. Até que um dia você percebe que esqueceu como é ter voz. Havia beleza em todo lugar que eu não estava olhando. Nas manhãs de terça-feira, sem nada especial acontecendo. No cheiro da roupa lavada estendida no sol. No barulho do neto brincando no quintal enquanto eu descascava batata. Na risada da minha irmã ao telefone, por causa de uma bobagem que a gente nem lembra mais o que era. Eu chamava isso de rotina. Hoje eu sei que a rotina era o tecido da minha vida. Era onde tudo estava costurado. E eu vivia passando por ela com pressa de chegar em outro lugar, sem perceber que não havia lugar melhor do que aquele. A vida não acontece nos momentos grandes. Ela acontece nos pequenos, nos esquecidos, nos que a gente não fotografa porque parece que não vão importar. E são justamente esses que a gente sente mais falta. Se existe uma coisa que pesa no fim da vida, não é o que você fez. É o que ficou por dizer. As palavras que subiram até a boca e não saíram porque a hora não parecia certa. Porque você achou que a pessoa já sabia. Porque o orgulho falou mais alto. Porque você pensou, digo amanhã. Eu perdi pessoas sem ter dito que as amava do jeito que elas mereciam ouvir. Não porque não sentia, mas porque supus que elas sabiam. E talvez soubessem. Mas isso não é o mesmo que ouvir. Nunca é. As pessoas precisam ouvir. Não de vez em quando. Com frequência. Com clareza. Sem rodeios. O amor que fica guardado no peito não chega a lugar nenhum. E no dia em que a pessoa parte, você fica com ele na mão sem ter a quem entregar. Por muito tempo me orgulhei de ser forte. Não chorava na frente de ninguém. Não pedia ajuda. Não deixava que vissem quando eu estava mal. Achava que isso era dignidade. Achava que dependência era fraqueza. Hoje eu entendo o que era aquilo. Era medo com uma roupa bonita. Medo de ser um peso para alguém. Medo de precisar e ser deixada de lado. Medo de abrir as mãos
e não receber nada de volta. A verdadeira força não é a que fecha, é a que abre. É saber pedir quando precisa. É deixar alguém te ajudar sem se sentir em dívida. É chorar quando dói, porque o choro limpa e a contenção adoece. Ninguém saiu dessa vida mais inteiro por ter segurado o que precisava soltar. Tratei meu corpo como ferramenta durante muitos anos. Exigi que funcionasse e raramente agradeci quando funcionou. Dormia mal, comia com pressa, ignorava os sinais que ele me dava porque não havia tempo para adoecer. O corpo não esquece, ele registra tudo. Cada noite mal dormida, cada refeição engolida de pé, cada dor que você empurrou para debaixo do tapete, achando que ia desaparecer sozinha. Ele guarda. E na hora que bem entende, apresenta a conta. Cuidar do corpo não é vaidade, é respeito. É reconhecer que você foi dado a essa vida em forma de carne e osso, e que esse presente merece ser tratado com cuidado, com gentileza, com atenção. Você não cuida de um jardim com descaso e espera que floresça. Com o seu próprio corpo não é diferente. Errei. Errei com filhos que mereciam mais paciência. Errei com o meu marido quando fui dura quando devia ter sido terna. Errei com a minha mãe, que partiu antes que eu pedisse perdão por uma briga tola, que durou anos sem motivo que valesse. Errei comigo mesma, que foi o erro que mais demorei para encarar. Mas aprendi que a culpa que não vira aprendizado é só sofrimento. E sofrimento sem propósito não honra ninguém. Olhei para os meus erros, fiz as pazes com o que pude. E o que não pude mais reparar, aprendi a carregar de outro jeito. Não como vergonha, mas como parte da minha história. Como prova de que fui humana. Você não precisa ser perfeita para ser inteira. Precisa ser honesta consigo mesma. E isso qualquer dia é dia de começar. Se eu pudesse resumir em uma coisa o que aprendi em 96 anos de vida, seria isso. Esteja onde está. Não no celular enquanto o neto fala. Não no passado enquanto o presente espera. Não no amanhã, enquanto o hoje acontece ao seu redor sem você. Presença é o bem mais raro que existe e o mais barato que você pode oferecer. Não custa nada. Não precisa de viagem, de dinheiro, de planejamento. Precisa só de você, inteira, disponível, com os olhos abertos para o que está à sua frente. As pessoas não vão se lembrar do quanto você trabalhou. Vão se lembrar de quando você parou para ouvi-las de verdade. E você também não vai se lembrar das horas extras. Vai se lembrar das tardes que ficou, das mãos que segurou, das conversas que não tiveram pressa. Hoje, com 96 anos, eu acordo sem pressa. Sento à janela e olho o mundo passar. Tomo meu café devagar. Agradeço pela lucidez, pela calma, pela companhia de quem ficou. Não peço mais o impossível. Não nego o que é real. Peço apenas que cada dia que me reste tenha alguma coisa boa dentro dele. Um riso, uma luz, uma mão por perto. Se você está me ouvindo agora, eu quero que você saiba que essa mensagem não é para os velhos. É para você, exatamente onde você está. É para o dia que ainda pode ser diferente. Para a palavra que ainda pode ser dita. Para o abraço que ainda dá tempo de dar. Porque partir em paz não começa no fim. Começa hoje. No jeito como você escolhe ver, amar e estar. Começa agora.